diretor, roteirista, professor de linguagem e crítica cinematográfica, além de colaborador em diversas publicações estrangeiras e nacionais. Nosso quadro Entrevista de hoje conversa com Pablo Vilaça, um dos importantes nomes da crítica cinematográfica. Olá, Pablo, prazer recebê-lo aqui. Você está de volta ao Rio ministrando o curso Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica, que já foi realizado em vários estados do país. Esse curso foi criado por você? Foi, em 2005. Eu comecei a ministrar uma edição desse curso em Belo Horizonte, né, onde eu moro. E em 2007 eu fiz uma edição em São Paulo e a partir de 2009 eu comecei a viajar pelo Brasil com o curso e agora já foram... Essa edição aqui no Rio é a 29ª e em BH semana que vem é a 30ª e depois a 31ª em Recife. Então fecha esse semestre com 31 edições. Esse curso ele não é oferecido somente para alunos, estudantes de cinema e que trabalham com audiovisual. Não. Ele é oferecido para outras pessoas também que querem entender mais sobre o assunto. Que bacana é isso, né? O cinema é uma coisa que abrange todas as áreas. Eu já tive no curso, tanto de todas as faixas etárias, já tive aluno de 14 anos como aluno de 81 anos. Já tive advogados, médicos, alunos de estudantes de cinema, cineastas, roteiristas. Então, o objetivo do curso é ser bastante abrangente. No curso eu vou desde de elementos de linguagem e teoria mais tranquilos, até outros bem abstratos, bem aprofundados da linguagem e da teoria cinematográfica. E como então, abrange tudo. A abordagem do conteúdo para os leigos? Em primeiro lugar, eu acho que humor. Eu acho que o humor é uma coisa importante. Eu gosto muito de brincar na sala porque isso descontrai e deixa mais interessante. Mas mais importante até do que o humor e fundamental para a didática são os exemplos visuais. Então eu uso muita cena de filme. Então eu passo dezenas de cenas de filmes ao longo das aulas para ilustrar os pontos que eu estou abordando, principalmente aqueles pontos que são conceituais mais complicados. Então eu volto a cena, mostro o que eu estou querendo dizer e tal. Como está o mercado cinematográfico hoje? Em que sentido? Para a produção? Para o mercado de trabalho mesmo. Depende da sua área. Eu acho que viver de cinema é um negócio muito complicado para qualquer um. Seja na realização, como diretor, roteirista, diretor de fotografia, enfim, na área técnica de realização de cinema, ou seja na crítica, ou dando aula. Quer dizer, viver de cinema no Brasil não é uma coisa fácil. No meu caso, eu tenho 17 anos de carreira, eu comecei em 94. Eu tenho o Cinema em Cena, que hoje é o site de cinema mais antigo na internet brasileira. Eu já estou com esse curso já há alguns anos então eu acabei encontrando o meu espaço, vamos dizer assim. Mas para quem está começando é sempre muito difícil, mas isso não é só do cinema não, acho que qualquer área que você vai trabalhar é sempre muito complicado. Você precisa de experiência, tempo e competência para achar o seu lugar. Mas cinema é um negócio complicado, a gente sabe disso. E no site Cinema em Cena, você escreve, além de você, quem mais escreve? A gente tem uma redação com vários jornalistas. O editor do Cinema em Cena hoje é o Renato Silveira, é um amigo querido que começou no Cinema em Cena como estagiário, ele fazia jornalismo e foi estagiário nosso. E ele foi crescendo dentro do site e hoje ele é editor do site. Eu sou dono da empresa, né? Sou um dos donos da empresa, diretor do site e o crítico do site. Mas o Renato, eu me demiti, eu era editor do Cinema em Cena, eu me demiti como editor e contratei o Renato para ser só editor, o único editor do Cinema em Cena. Então o Renato hoje é o editor, ele tem uma equipe de 5, 6 jornalistas trabalhando com ele. Cinema em Cena era um programa apresentado por você? Ele virou um programa. O Cinema em Cena, o site começou em 97, outubro de 97. E em 2001 eu apresentei um programa, escrevi e apresentei um programa numa TV regional que era sediada em BH e era exibida em 11 estados, inclusive aqui no Rio. E é um programa que durou 2 anos, de 2001 e 2003. Foram 100 episódios, vamos dizer assim. O que vocês avaliam nos filmes, no site? O que vocês tentam passar? Bom, do ponto de vista jornalístico, o Renato e a equipe dele, eles abordam os aspectos mais jornalísticos mesmo do site, quer dizer, da produção cinematográfica. Que filme está sendo feito, qual é a equipe, o fazer cinematográfico, os detalhes de produção, quem que foi escalado, quem que saiu, cartazes, fotos, trailer, análise de bilheteria, é muito abrangente, eles pegam tudo isso. Do meu lado, eu faço a crítica do filme pronto, né? Eu não me preocupo com o fazer do filme, me preocupo com o filme pronto. Como crítico, a preocupação do crítico tem que ser com tudo.
com a fotografia, com a direção de arte, né, que envolve design de produção, figurino, direção de fotografia, montagem, roteiro, as atuações, envolve tudo. É você analisar, é você desmontar o filme, né, desmontar o brinquedinho, ver como é que o brinquedo funciona e apresentar aquilo para o leitor. Um dos polos cinematográficos do mundo é Hollywood e agora também temos Bollywood. O que explica o sucesso dos filmes indianos? Para começar, eles têm um mercado interno colossal. A Índia hoje é o país que mais produz cinema no mundo. Eles produzem 3 vezes mais filmes por ano do que os Estados Unidos. Mas eles não precisam exportar. Eles têm um mercado interno que sustenta a indústria cinematográfica. A diferença deles, por exemplo, para a gente. Nós não temos hoje um mercado interno que sustente o cinema brasileiro. E Hollywood hoje também não se sustenta sozinha, ela tem que exportar os filmes. Aliás, muitos filmes eles arrecadam mais fora dos Estados Unidos que lá dentro. Um exemplo recente agora é o Turista com Angelina Jolie e Johnny Depp, que eles acharam que o filme ia ser um fracasso, porque ele fracassou nas bilheterias norte-americanas e ele acabou se tornando lucrativo no resto do mundo. O Brasil, inclusive, o Brasil foi responsável pela 5ª maior bilheteria do filme. Só o Brasil foram 10 milhões de dólares. Então, hoje o mercado externo é um mercado muito importante para Hollywood. E a Índia não precisa. Agora, fora disso, tem elementos estéticos, elementos de linguagem, que são característicos da chamada Bollywood, né, que é a indústria cinematográfica na Índia. Como, por exemplo, as músicas, né, que são frequentes nos filmes e às vezes aparecem no meio do filme sem uma lógica aparente, mas que tem a lógica que faz parte daquela cultura. Pablo, o que um bom filme precisa para atrair o público? Depende do filme, depende do propósito do filme. Eu acho que um bom filme é aquele que ele tem o seu objetivo, o seu foco, e ele cumpre aquele foco de maneira eficaz, independente do seu gênero. Uma coisa que eu digo sempre, inclusive no curso, é que é importante você analisar um filme pelo que ele se propõe a ser, não pelo que você gostaria que ele fosse. Então você analisar, por exemplo, sei lá, Debi Lloyd, e falar, poxa, o desenvolvimento de personagens é frágil. O filme chama Debi Lloyd. Não precisa desenvolver de personagem, é a situação que é divertida. Então você não vai analisar Debi Lloyd como se você estivesse analisando, sei lá, Cidadão Kane. Então o filme ele tem que ser bom naquilo que ele se propõe a fazer. Só isso. Só isso não, é complicado. Mas, enfim. Você acha que o cinema brasileiro está passando por uma boa fase? O cinema brasileiro hoje é um dos cinemas mais ricos do mundo. Eu diria que hoje tem 3 cinemas que me atraem muito. Eu acho que, aliás, atraem todo mundo, que é o cinema brasileiro, o cinema sul-coreano e o cinema romeno. Além, obviamente, Hollywood, né? Mas enfim, isso é sempre. O cinema brasileiro, romeno e sul-coreano são cinemas que vem crescendo muito. O cinema brasileiro, ele vem atraindo interesse não só aqui como lá fora. Eu tive recentemente em Nova York. Sempre que eu me identificava com um brasileiro, todo mundo queria saber sobre os filmes que estavam fazendo aqui. Perguntava sobre Tropa de Elite, perguntava sobre Wagner Moura, perguntava sobre Zé Padilha, perguntava sobre Fernando Meirelles, sobre Walter Salles, sobre o filme novo do Walter Salles, do Fernando, Vicente Amorim. Então, hoje o cinema brasileiro é um cinema que, inclusive, exporta talentos. É um dos mais ricos do mundo. E isso tem a ver com a diversidade dos nossos filmes. Autores e diretores têm escolhido cada vez mais o Rio de Janeiro como cenário dos seus filmes. O Rio é um bom lugar para produzir filmes? Bom, o Rio é uma cidade linda. É clichê Além falar da isso, beleza, mas ela é linda. E é barato fazer filme. Aliás, até que hoje nem é tão barato assim não. Porque o dólar ele está pouco valorizado em relação ao real. Então é engraçado isso, porque justamente agora que não é tão interessante para eles filmarem aqui como era antes, porque o dólar era forte. Agora, independente disso, tem incentivos, né? Você tem a prefeitura, o governo do estado dando incentivos para esses filmes virem para cá. Inclusive funcionando até como divulgação turística, embora eu não saiba muito como o Velozes e Furiosos 5 vai incentivar o turismo no Rio de Janeiro. Mas é financeiramente interessante para essas produções. Hollywood, ela sempre busca isso. Filmar em países que financeiramente sejam viáveis. Por exemplo, filma-se muito no Canadá, porque o Canadá oferece incentivos de impostos que beneficiam as produções. E o Brasil, até pela exposição do país no cenário internacional político, vem despertando interesse muito de outros países, não só de Hollywood. Qual a visão que o estrangeiro tem do cinema brasileiro? Em relação ao cinema brasileiro, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia o cinema brasileiro é respeitadíssimo. Mesmo. Não só o cinema, o país tem sido muito respeitado lá fora e o cinema vai de carona. Quais são os critérios avaliados na hora de escolher uma cidade para ser cenário de um filme? Bom, em primeiro lugar, a necessidade do roteiro. Esse filme se passa onde? Se filmar no lugar onde o filme se passa é muito caro, que cidade nós podemos usar como dublê dessa cidade? E aí entram os critérios financeiros. Por exemplo, Toronto é uma cidade que é muito usada porque ela oferece muitos créditos fiscais, muitos descontos, impostos, etc. e tal. O Rio de Janeiro tem sido atraente por uma série de fatores até geográficos, mas filmar no Rio,
A história tem que se passar no Rio. Não tem como você tentar fazer, precisamos filmar em Nova York é caro, vamos filmar no Rio para se passar, não tem como. Então quando vem filmar no Rio é porque o Rio é importante para a história. Ou no caso, por exemplo, como o ensaio sobre a cegueira que foi filmado parte em São Paulo, porque era uma metrópole sem rosto. Então a ideia do Fernando era essa mesmo, o filme se passa numa metrópole que a gente não sabe qual que é. E São Paulo tem um pouco disso, essa falta de personalidade. Você não, se olhar e falar assim, o que não é negativo necessariamente, mas assim, se olhar e falar assim, que cidade é essa? Então é uma coisa meio universal. Foi em 2008 que você produziu seu primeiro curta-metragem, A Ética. Você pretende fazer outros? Nós vamos rodar agora em julho, eu vou rodar o segundo filme. Já todo captado, o orçamento, que no Brasil é um negócio complicado, você captar a verba, já está tudo captado, já estamos em pré-produção e vamos rodar em julho. Qual a dica que você dá para quem quer ingressar no mercado do cinema? Persistência. Persistência mesmo, é você não desistir. Não é fácil, mesmo, nunca é fácil. Mas se é o que você quer fazer, trabalhar com cinema, primeiro é muito gostoso e segundo, se é o que você gosta, é o que você tem que fazer. A gente vive uma vez só, você não vai desperdiçar a sua vida fazendo uma coisa que você não gosta só porque financeiramente aquilo vai ser mais interessante. Se você realmente gosta de cinema e tiver persistência, você vai conseguir viver daquilo. Não vou dizer que você vai ser milionário, mas você vai conseguir viver daquilo. Além do entretenimento, como que você destaca o papel social do cinema? Bom, em primeiro lugar, vai depender do filme. Né? Você tem propostas e propostas. Às vezes tem filmes que vão discutir elementos importantes da política, da sociedade, da economia, e tem filmes que têm um objetivo puramente escapista, de entretenimento puro e simples. Mas até isso é uma função social. Né? O entretenimento, a diversão, você fugir um pouco da realidade, isso exerce uma função social importante, que é você esquecer um pouco os seus problemas e mergulhar naquele universo. Então depende do filme, depende do que o espectador está buscando. Pablo, eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e parabéns aí pela carreira. Obrigado, um prazer. Nosso quadro Entrevista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Beijos e até a próxima.